Os preços do milho deram uma cedida em todo o Brasil nos últimos dias, depois de forte escalada de alta vivida entre maio e junho. E o que muitos consumidores se perguntam é se já dá para relaxar. Pois se conselho vale, nem pense nisso. Ao nosso ver, a única coisa que o mercado está mostrando é a necessidade de atenção redobrada, pois muita coisa ainda precisa ser definida até que seja possível afirmar que a tendência para os preços do milho passou de positiva para negativa, mas muita mesmo. Apesar das quedas dos últimos dias, o milho mantém a segunda maior média de preço de todos os tempos aqui no Brasil. É um cenário surreal em se tratando de um período de colheita e volume recorde de produção de safrinha saindo dos campos. O IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, encerrou os trabalhos desta terça-feira na casa de R$ 32,94 a saca, elevando para mais de 2% as perdas em 30 dias, como demonstrado pelo gráfico. Desde o início de julho, não tínhamos milho abaixo de R$ 33 aqui no Brasil. Ainda assim, o valor atual confirma 2,5% de valorização frente aos registros de um ano atrás, quando a saca era negociada a R$ 32,14 de média no país. Veja que só perde mesmo e de lavada para 2016, ano de quebra recorde de produção de safrinha no Brasil, e valor de R$ 39,77 nesta data, quase R$ 7 a mais do que hoje. Mas eram outros tempos, é impossível comparar. Essa queda está sendo movida por fundamentos externos, além, claro, da retração do dólar frente ao real. Mas tudo isso pode ficar para trás caso o que hoje só parece mera suposição venha a se tornar realidade. Os gráficos que nós vamos apresentar agora foram produzidos com exclusividade pela equipe de grãos da Rural Business e podem te mostrar bem o porquê dos preços do milho terem perdido, quem sabe apenas temporariamente, o ímpeto de alta aqui no Brasil. Encerramos o mês de janeiro com o dólar aqui no país valendo em média R$ 3,743, como demonstrado pela primeira torre à esquerda. Veja que este valor subiu até a máxima de R$ 3,996 em maio, mas desde então vem para baixo. Encerrou a primeira quinzena de julho na casa de R$ 3,792, confirmando 5% de queda em 2 meses, comprometendo os negócios. Como se não bastasse, o milho também perdeu o fôlego lá na Bolsa de Chicago. Entre os dias 10 de maio e 17 de junho, ou seja, pouco mais de um mês, o grão registrou espetacular escalada de valorização, como há muito não se via. Saiu de mínimas de 13 anos para atingir $4,62 por bushel em Chicago para setembro, ou $10,90 a saca, o maior preço em quase 6 anos, acumulando forte valorização de 28% em apenas 5 semanas. Acontece que desde então o milho vem patinando. Ainda mantém 20,5% de alta nesses pouco mais de 2 meses, encerrando os trabalhos hoje a $4,35 por bushel ou $10,28 a saca, mas já devolveu 6% do que tinha ganho. E tudo isso em razão de um único fator: especulação. Todo mundo sabe que a nova safra de milho dos Estados Unidos foi cultivada em meio a gravíssimos problemas climáticos, mas ninguém sabe ao certo nem quanto de área será colhida e muito menos qual é o tamanho da quebra que vem pela frente. E é este o problema. O USDA diz que os americanos terão 33.800.000 hectares de milho para colher agora em 2019, a maior área em 3 anos. Mas o mercado duvida, acha impossível que mais área tenha conseguido ser plantada e, por consequência, possa vir a ser colhida nos próximos meses. E este número só será confirmado pelo USDA no dia 12 de agosto, o que vai deixar o mercado internacional do milho à deriva na Bolsa de Chicago, completamente à mercê das especulações. Quem passou os olhos por Chicago nesta terça-feira deve ter pensado que algum milagre aconteceu com a safra americana. Afinal, só isso justificaria a perda de mais de 1% na sessão. Mas não foi nada disso. Primeiro, que o dia foi negativo para todas as commodities. Enquanto fazíamos essa análise, o petróleo caía 2,6%. O café derreteu, perdendo mais de 4% do seu valor.
Soja, trigo, farelo e óleo foram junto para baixo. O arroz, idem. Boi gordo, idem. Bem, para simplificar, foi um dia no vermelho. E um dos motivos que carregaram o milho para baixo foi o mesmo da soja, a melhora nas condições das lavouras lá nos Estados Unidos. Mas veja, não foi nada de expressivo não, foi uma merreca. Mas, como é de praxe, quando os investidores ouvem algo de diferente do que estão esperando, nem pensam duas vezes. É meio como guri mimado, sabe? Se jogam no chão e fazem birra. E no caso de Chicago, entram pesado na ponta de venda para embolsar lucros e reduzir seus riscos. E foi só isso que aconteceu. Depois de já finalizado o pregão de ontem, o USDA confirmou melhora para as lavouras de milho semeadas nos Estados Unidos para a nova safra 2019-20, mas tão ínfima que pouca diferença fez aí perante a história. O volume de áreas em boas e excelentes condições subiu de 57% para 58%, o que, segundo o Banco de Dados da Rural Business, ainda é o quarto pior resultado da história para uma terceira semana de julho, ultrapassado somente em 2002, 2005 e 2012, anos de forte quebra na produção. Outro ponto de destaque é o tremendo atraso no desenvolvimento das lavouras. Observe esse gráfico e veja que de toda a área plantada com milho este ano nos Estados Unidos, que voltamos a lembrar, ninguém sabe de quanto foi, apenas 17% estão embonecando. Esse resultado já deveria estar em pelo menos 42%, que é a média dos últimos 5 anos. E confirma, segundo o Banco de Dados da Rural Business, o maior atraso de desenvolvimento em quase um quarto de século. É isso mesmo, desde 1995, ou 24 anos atrás, não víamos nada sequer parecido com a realidade de hoje. Portanto, é bom não relaxar, fique mesmo muito antenado, pois se tem um mercado que ainda pode pegar muita gente no contrapé, esse mercado é o do milho. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora a média de preço do milho no Brasil nesse mês de julho. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.